Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. O Lucas sempre fala bom dia, boa tarde. É porque algumas pessoas vão assistir isso depois, né? É isso aí. Bem, como você já sabe, nós estamos aqui na caminhada para a construção de uma maravilhosa e boa vida. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, né? Nós queremos parecer com Cristo Jesus. Só que hoje e na semana que vem, nós vamos abordar um tema bem complexo e por isso vai estar aqui eu e o Lucas, né? Tanto hoje quanto semana que vem, já estou dando um spoiler para você. É que na construção de uma maravilhosa e boa vida, podem existir portas ou pedras de tropeço para que você se desvie disso, né? E durante essas 2 semanas nós vamos falar de uma porta, grande porta, que tem sido aberta para muita gente, que tem feito muita gente tropeçar, que é a área da sexualidade. Talvez você diga aí assim, não, eu não tenho problema com isso, vou até parar de assistir a Academia da Alma agora, né? Ok, é uma decisão sua. Mas eu quero alertar você de que esse é um tema complexo para qualquer pessoa. Então é muito importante que você participe, até para que você preste bastante atenção nos argumentos que vamos colocar aqui, nas histórias, tanto nessa semana, hoje, né, nós vamos trabalhar um aspecto, na semana que vem nós vamos trabalhar outro aspecto diferente, abordando essa questão da lascívia, né, que é esse desejo pecaminoso, que ele está em nós por conta do pecado. Como é que a gente faz? Controla ou não controla? Como é que a gente trabalha esse aspecto? Se a gente foge, se a gente corre, se a gente enfrenta? E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. É muito importante que você, então, assista até o final e depois chame seu filho, seu neto, converse. Olha, o Lucas falou isso, o Fábio falou isso, o que vocês acham disso? Olha, vamos aqui esse exemplo. É aquela coisa mesmo de conversar com a família, porque lembra, né? A busca por uma maravilhosa boa vida não é uma coisa só do indivíduo, não é só sozinho. A gente está tentando fazer isso juntos como o corpo de Cristo. Então, se a gente não se preocupasse com isso, né? Eu segui a minha vida, o Lucas seguia a sua, e estava tudo certo. Mas o fato de estarmos aqui aponta que a gente tem a preocupação para que todo mundo esteja no mesmo barco, ok? Então fica com a gente, preste bastante atenção. Quando eu mandei o roteiro para o Lucas, eu disse assim, ó, conversa difícil, hein? Se precisar, separa, volta, hora. E o problema é que a gente está aqui, né? Se a gente errar, não tem jeito. Não dá para voltar. Mas a gente vai guiado pelo Espírito, né? Amém. Então a gente vai lá. Texto então de hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, de 1 a 22, que fala sobre uma relação incestuosa, ou seja, uma relação entre irmãos de Amnon e Tamar. É um texto um tanto grande, né? Então eu vou orar e vou ativar o modo 2.0. Que você no YouTube depois pode ativar também, Fica mas vai 4.0, ficar né? vai ficar muito rápido. Só para a gente ler. Então vou fazer a oração aqui. Maravilhoso bom Deus, nós suplicamos graça e misericórdia da parte do Senhor. Vamos ler um texto, já sabemos que ele não é um texto fácil, né? Nem um texto confortável de se ler, é um texto que fala de pecado. Mas esse texto está na Tua Palavra com um propósito, né? Não é simplesmente falar do pecado do Amnon. A Tua Palavra está aqui para nos instruir, para nos moldar e fazer com que a gente pareça com Cristo Jesus. Então abre os nossos olhos e tira de nós toda a cegueira espiritual, né? Que nos impede, muitas vezes, de ver o óbvio, de ver a Tua vontade e ter o discernimento sobre aquilo que é certo. Perdoa as nossas falhas, desde já, nós rogamos ao Senhor que nos oriente em tudo e que assim a Tua Palavra encontre morada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz assim o texto. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz.
E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela massa, amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazer retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou seu moço, que o servia, e disse: deitai fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Bem, como eu disse na oração, é um texto triste, né? Porque ele não fala só de uma relação incestuosa, fala de um estupro, né? Aminon, fica claro, forçou Tamar e a violentou. Tem muitos outros aspectos aqui, a reação de Davi, a reação de Absalão, mas isso a gente não vai abordar. A gente vai aqui se deter nesse desejo de Aminon por Tamar, porque o nosso objetivo hoje é falar que nem todo desejo é bom. Então grave isso, nem todo desejo é bom. Então o texto começa, Lucas, falando que Aminon se enamorou por Tamar. Quando eu fui escrever, eu fui olhar o significado, né, de enamorar, porque eu achei bonitinho, achei uma coisa mais... Mas a palavra no hebraico fala de amor, inclusive pode ser o amor de Deus às pessoas. Então, estar enamorado, a princípio, não tem problema nenhum. Mas aí surgem algumas questões aqui que eu quero colocar para você. Primeiro, podemos confundir, então, esse amor de irmão, amor entre amigos, o amor divino, e podemos acabar trazendo alguém para uma relação e uma conotação perigosa que nos coloca numa situação complicada, porque, assim, a princípio não há erro no amor de Aminon por Tamar, não diz que é um amor de violentá-la. Ele está amando sua irmã. Só que em algum momento isso fica confuso para ele. Então a gente pode confundir também, e se sim, como é que a gente evita isso, para não ficar confuso? É engraçado você falando, eu estava pensando que a gente costuma falar, pelo menos é muito famoso, né? Hoje tem sido muito famoso, acho que hoje principalmente, sobre as linguagens do amor, isso é uma coisa. Mas tem algo também que é muito famoso, que é... As 5 linguagens do amor.
o livro, né? E tem algo que também é muito famoso sobre o amor, que são as traduções da palavra amor no grego, né? Que o pessoal fala muito. Então, você tem o eros, o philos, o ágape e... Esqueci, tem mais um outro? Não. Eros, philos, ágape. Isso, são esses três. Então, essa afeição, talvez eu traduziria para afeição, né? Esse carinho, em determinado momento, dependendo de como você se relaciona, ele vai para um caminho diferente, né? Então, a gente precisa estar atento a como eu estou me relacionando com essa pessoa que, a princípio, eu tenho carinho, né? Então, carinho, respeito, né? O amor vai unir muitas coisas. E é por isso que eu juntei essa ideia da palavra com as 5 linguagens, talvez, né? Porque, assim, eu não tenho... Com Deus, eu posso demonstrar o meu amor a Deus com atos de serviço, mas eu não posso demonstrar o meu amor a Deus com toque físico. O Eros, eu não posso demonstrar o Eros sem toque físico. Então, assim, existem formas para onde eu direciono esse amor meu, né? Essa afeição minha. Então, isso é algo que eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Como que eu conduzo esse carinho? Quais comportamentos eu preencho esse meu carinho, né, essa minha afeição, esse meu amor, com quais comportamentos, né? Então, apesar de eu amar muito meus pais, eu também não vai ser o amor eros, né? Vai ser outro tipo de amor, uma outra linguagem de amor. Então, essas pessoas que eu estou me relacionando, qual é a linguagem de amor, qual é o ato de amor que eu vou demonstrar para elas? Se eu começo a direcionar para um lado, claramente consciente ou inconsciente, claramente eu estou apontando para ela para onde que eu quero seguir. Então isso é muito comum no início de namoro, né? Ou no momento de... Como é que o pessoal falava antigamente? Cortejo? Não sei se é essa a palavra, né? Não é da minha época não, mas é cortejo. A princípio você só quer estar perto, você se preocupa com a pessoa, mas em determinado momento avança disso para um tocar a mão, avança disso para um querer abraçar a todo momento. Então percebe como são pequenos passos que, se a gente não está ciente, a gente está direcionando, né? Querendo ou não, a gente está assim direcionando esse carinho, né? Esse ato de amor. E aí, essa sugestão do colega dele vai deixar um pouco claro para onde que ele está querendo direcionar esse caminho, né? Esse comportamento. Então, quem olha o texto assim, por alto já vê assim, o problema foi aqui, sabe? Esse foi o ponto-chave. Nesse momento, a coisa... Você está falando da conversa com um amigo. Isso, Quando ele tem essa conversa com o amigo, e o amigo fala assim, por que você tá mal? Chama ela aqui, manda ela fazer um bolo pra você. Fica aí com ela, finge doente. Tá vendo como é que já tem mentira, já tem... Mas aí você tá falando uma coisa, assim, desculpa, só fazer pra gente não perder. Você falou eu tô conhecendo alguém, voltei na minha fase de namoro, conheci a Rosinha, então eu quero... Ela é minha amiga, então eu vou me aproximando. E precisa disso. Quero ir ao cinema com ela, então intencionalmente eu quero construir um relacionamento com ela. Mas aí você está falando de atitudes intencionais, toque, aperto de mão, um abraço, um beijinho no rosto. Mas aqui ainda me deixa mais em crise, né? Um passo atrás, é porque o Aminon está só aqui ainda. E esse sentimento é confuso na cabeça dele. Então, aí é isso aqui que eu queria perceber. Porque me lembra, sabe o quê? Tem aquela síndrome de Electra, síndrome de... Sim, eu só lembrei da... É do Freud. Electra é o menos comum, você lembrou do menos comum? Eu lembrei sempre do outro. O outro é da mitologia. Tá. A gente lembra do pai que... Não, eu vou lembrar. O que é essa síndrome? É quando o filho ele começa a enxergar a mãe não como mãe, mas como mulher. E a filha, que é aí a síndrome de Electra, né? Ela começa a olhar o pai não como pai, mas como um homem. Isso às vezes é direcionado a uma criança que está na escola e ela é apaixonada pelo professor, pela professora. Então o que eu quero dizer assim, a nossa cabeça
ela é capaz de nos confundir sobre questões de sentimento. Se você pergunta para uma criança se ela ama determinada pessoa, ela vai dizer que ama e quer casar com ela. Eu vou falar aqui, eu não vou falar o nome para não constranger meu filho, mas quando o Guilherme era pequenininho assim, 4 anos, 5 anos, o Guilherme não podia ouvir uma cantora internacional que ele olhava ela na televisão, ele admirava e dizia assim, eu quero casar com ela. Assim, do nada, eu falo isso com ele, ele fica bronqueado comigo, né? Não, Guilherme, era um amor bonitinho, mas aquilo passou, a confusão saiu, ele percebeu que isso não existe, né? Não, nunca vai acontecer, por uma série de fatores. Então, a minha questão é essa, se a gente pode confundir mesmo e transformar o ágape em eros. Percebe? Sim. Acho que é um risco. Bem, o texto mostra que inicialmente ele se sentiu mal mesmo, né? Então, antes não tinha intenção, acho que esse é o ponto mesmo, né? E que em algum momento ele pode mudar para um desejo que seja pecaminoso, quando inicialmente é só uma afeição, né? Eu acho que isso é uma limitação nossa mesmo, é uma confusão que pode surgir e quando não é intencional, como apareceu aí o caso, né? Como é que eu resolvo? Talvez essa seja a questão, né? Se muda, independente da minha vontade, mas tem uma vontade ali, tem um desejo ali, que é uma das ideias principais que a gente vai falar, quando esse desejo começa a tomar forma, antes está confuso, mas quando ele já está fingindo deitado na cama, talvez não esteja mais confuso. Aí já acho que é o passo 2. Isso, Então, assim, acho que talvez se a gente recapitula e a gente pensa em que momento começa a perder o formato, mas o que eu vou fazer com essa confusão, sabe? Eu ainda acho que não é o premeditar, né? Mas assim, qual o caminho que eu faço para colocar esse amor em prática? Se eu já vislumbro esse caminho, tem como a gente identificar se essa confusão é do mal ou não, sabe? Eu não queria ser tão direto senão a gente acaba fazendo a aplicação já no início, mas eu acho que eu preciso deixar claro... Dá spoiler sem querer. Não, deixar claro o que está na minha cabeça. Imagine assim, se o marido, ele briga com a esposa e ele sai de casa para trabalhar, não teve nada, eles não separaram. Aí ele chega no trabalho, encontra uma amiga que é acolhedora, que tem uma conversa, que ouve, ele pode desenvolver sentimentos com aquela pessoa, né? Por causa da confusão das emoções. Cabeça, por causa da confusão. Então, para mim é isso que está acontecendo com Aminon. Aminon, ele está confuso e ele olha a beleza da irmã, o texto diz isso. Sim. A irmã era bonita e isso começa a confundi-lo. Ele já não vê mais como irmã, como esse cara que saiu daqui de casa, ele não vai mais ver aquela mulher como colega de trabalho. Ele vê como uma possibilidade de adultério. Ele vê como uma mulher que pode entrar no lugar dessa. E isso é confusão, é só confusão. Então, essa é uma fase, para mim, primordial, que se o cara botasse na cabeça assim, não, eu só estou olhando essa mulher desse jeito porque eu briguei com a minha mulher em casa. Então, eu vou parar essa conversa aqui, porque essa conversa aqui não vai acabar bem. Acho que era mais ou menos aí mesmo que eu estava pensando em desembocar, né? Se existe essa confusão, antes que aconteça algo problemático, eu preciso olhar o que eu faço com isso, né? Eu desconto essa raiva, essa frustração que eu tenho na minha casa, me dando para outra pessoa, seja com a minha atenção, com a minha presença, como que eu posso reagir, né? Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas chegam no gabinete, eu não estou falando o nome de ninguém, mas de forma generalizada, elas quando entram numa situação de pecado, estão vendo pornografia, ou estão em situação de adultério, quer de flertando com a pessoa, ou já tendo relacionamento sexual, essa pessoa, ela cria uma série de justificativas.
não, o senhor não sabe como é que eu vivo, o senhor não sabe a minha situação, o senhor não sabe como é que é ruim, o senhor não sabe como é que a minha mulher não me toca, tal. Então ele cria uma série de argumentos mentais que não estão afirmando nada, só estão confundindo. Mas ele não consegue perceber... Justificando o pecado, né? Justificando... mas ele não consegue perceber que é só uma confusão da cabeça. Então, aí eu já vou repetir o tema de novo. Nem todo desejo é bom. Pode ser só uma confusão. Não é porque eu estou desejando, eu estou desejando. Às vezes a sua cabeça está te enganando. Ela está criando um lapso, não sei como é que é o nome que dá na psicologia, né? Eu ainda estou tentando lembrar o nome do cara. Não. Não vou conseguir lembrar agora. Vai aparecer. Não vamos lembrar. Se você sabe, bota no comentário logo aí. Muito bem. Mas assim, eu tenho uma outra preocupação, Lucas, aí eu também quero compartilhar com você. Alguém que ouviu agora diz assim, não vou me aproximar de nenhuma mulher então. Ou de nenhum homem. Ou nem de um homem, o mundo está perigoso. E aí nenhuma mulher também vou me aproximar de nenhum homem, né? A gente pode criar uma neura com esse tema. Não converso com mulher, não tenho mulheres que sejam minhas amigas, ou então mulheres não tenham homens como amigos. A gente pode criar essa neura, né? E eu fico muito preocupado com isso, porque isso não impede a criação de confusão, né? O que você acha, assim, como é que a gente pode ter um cuidado de não desenvolver essa neura? Até que ponto eu posso construir esse relacionamento de amizade ou eu não devo construir? É engraçado, porque quando eu estava estudando, né? Aí eu lembro que tem um irmão nosso que ele tem muito medo disso, né? Ele fala assim, não falo nem com visitante, às vezes nem com as irmãs eu prefiro não falar porque sei lá o que as pessoas vão pensar, né? Então ele tem essa neura, né? Já conversei várias vezes com ele sobre isso, mas assim, no geral, eu até acho... Tô lembrando das conversas, tô achando engraçado. Essa neura é até perigosa, né? Porque se você tem tanto medo... Talvez esteja revelando que realmente é uma dificuldade. Um dos caminhos das conversas foi esse, né? Mas eu lembro de falar assim, cara, assim, nós somos irmãos, então é importante ser prudente, né? Eu acho que é importante ser prudente. Às vezes eu comparo esse caso com o caso do bebida, né? Do não ser lícito, mas convém. Então depende da situação, assim. A gente precisa ser prudente, senão a gente cria uma situação que a gente realmente vai tropeçar ou que a gente está dando ocasião ao pecado, né? Mas a neura já é um outro nível, que aí pode estar revelando uma falha, uma fraqueza ou algo do tipo, né? No geral, é importante a gente sempre ter comunicação clara, sabe? Assim, isso é uma dificuldade para mim, preciso que alguém me ajude? Ok, então está declarada a luta contra o pecado. Porque se eu oculto, eu estou escondendo e aí eu vou colocar um monte de argumento e talvez vire uma neura para fugir, mas ao mesmo tempo eu estou fugindo, eu estou tratando, entendeu? Então, acho que esse é um primeiro passo. Mas é importante ter a sabedoria? É importante. Agora, voltando no ponto que eu falei inicial, né? Assim, se nós somos irmãos, a gente não pode se limitar só pela diferença do sexo, né? Então, assim, não falo com ela porque é mulher. Não, mas ela é minha irmã. Eu não posso cuidar da minha irmã, eu não posso abraçar minha irmã? Claro que posso. Então, assim, talvez a gente esteja muito afetado também pela nossa cultura, né? Que sexualiza tudo, que expõe tudo. E aí, pela nossa mente já estar sensibilizada, talvez a gente fique com o pé atrás do que vão interpretar de alguma coisa, né? Às vezes de um abraço e algo do tipo. Então, assim, existe necessidade de neura? Não existe, se não existe maldade no seu coração. Acho que isso precisa ficar claro, que às vezes existe maldade e a pessoa precisa se... E a pessoa fica negando, né? Não tem maldade não, é que o outro fica... Então isso precisa estar claro. Agora, não existe maldade, mas ainda assim eu acho que não é prudente ou algo do tipo. Poxa, converse com as pessoas, né? Assim, você é casado? Converse com a sua esposa. Se você quer acolher a pessoa, mas é mulher... Chama para ir junto, mas não deixe de fazer, não deixe de dar o abraço, não deixe de acolher, né? Mas assim,
talvez a mulher se revele assim, não vai mesmo, tipo, eu tenho ciúme. Aí é um outro problema. Talvez a mulher fale assim, para de palhaçada, você tem que acolher, eu te conheço, ou algo do tipo, né? Então, eu acho que isso é mais ou menos a forma como eu vejo que pode ser lidado, sabe? Essa questão da neura, né? De ter, de não ter. Eu falei que o assunto era complicado por muitos aspectos, né? Isso aqui dá para escrever um livro. Bem, continuando, o texto fala que Amnon ficou angustiado. Ele ficou ao ponto de adoecer, ele estava emagrecendo, tinha um sintoma físico. Por isso que o Jonadab, ele percebe, né? Ele era amigo e diz, por que tanto emagrece? Então, não é o Amnon que procura, é o Amnon que tem tanto sintoma que o amigo percebe, diz assim, cara, você está emagrecendo, né? Outro dia eu brinquei assim com uma pessoa aqui na igreja, você está emagrecendo, cara, isso é amor, né? Assim, que isso, pastor, não sei o que, tá? Aí eu falei, cara, vigia, tá na Bíblia, hein? Quer conversar sobre? Não tem nada, faz de bobeira e tal. Falei, olha lá, hein, cara. Vai aparecer que Foi a semana, eu tinha preparado o roteiro. Já estava na cabeça. Aí já estava na cabeça emagrecer. Bem, o texto fala então de sintomas. É fácil perceber esse sintoma de que a gente está desejando algo que não é bom? Estou desejando trair, estou desejando ver pornografia, estou desejando ler um livro mais... Que é aquela pornografia em letra, né? As pessoas acham que pornografia é só imagem, né? É fácil perceber isso? Ou como é que eu posso perceber? Engraçado. Ouvindo a pergunta, né? Eu lembro do Salmo. Primeiro eu tinha lembrado... Agora eu lembrei do Salmo, né? Antes eu só tinha lembrado do texto de Jó. Mas é importante a fala do vê se há em mim algum caminho mau, sabe? Sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Assim, tem pecados que para nós são ocultos, né? A gente não percebe que a gente está pecando. Mas os nossos pensamentos a gente conhece, assim, muitos pelo menos, né? A maioria. E com certeza um desejo que é pecaminoso... quando é um desejo de verdade, quando não é um pecado só sem querer, né? De fala, de comportamentos, a gente sabe. E aí, se a gente sabe, existe sim a forma como lidar com ele, né? Porque a gente olha para o texto bíblico e assim, para que eu guardo a tua palavra no meu coração? Para não pecar contra ti. Se eu tenho um desejo diferente, que talvez esteja caminhando para um lado que, é traição, é consumir o que eu não devo, é ir para onde eu não devo, é ficar com quem eu não devo, isso não são coisas que eu faço assim sem querer, sabe? Existe uma progressão de comportamentos que eu vou me afundando, né? Ou eu vou me envolvendo para que tomem, para que sejam concretizados. Então, assim, se eu tenho esse desejo flutuando no meu coração, no meu pensamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar, orar e buscar ajuda, né? O texto bíblico é muito claro para falar muitas vezes assim, você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala do próprio desejo, quando vai falar do nosso próprio eu, fujam das paixões da carne. O André falou isso, né? Na semana passada. Ele, citando o Wesley, ele falou assim, o Wesley quando pregou falou assim, se a tentação externa resiste, se interno fuja. Eu não lembrava disso. Eu gravei, achei bonitinha a expressão. E é isso, né? Assim, cara, se está dentro de mim, eu preciso estar muito atento e me submeter ao Senhor, né? Senhor, muda meu coração, Senhor, sonda o meu coração. E aí existe essa necessidade da confissão, de procurar alguém que, para além de mim, vai falar assim, e aí, cara, como é que tá essa questão aí que é uma dificuldade para você, que talvez ninguém saiba, mas você compartilhou comigo, eu tô aqui para te acompanhar, para cuidar de você, porque senão eu posso esconder, né? Muitas coisas. Sabe o que é interessante também? Quando o Amnon compartilha o motivo que está emagrecendo, isso tudo tem a ver com o processo de discipulado, né? É um amigo, então ele abre o coração porque é um amigo. Mas é um amigo do mal. É um amigo que pega a confissão e diz assim, eu tenho um plano. Igual os de Salomão depois lá, né? Quem que eu vou perguntar? Não, fala aqui com a gente, os mais jovens, e faz o que a gente está falando que vai dar certo. Não. Vamos concretizar aqui aquilo que você está sonhando. Cara, o plano é esse e ele faz certinho que o
maldito do Jonadab orientou. E o Jonadab depois é o caguete que vai contar para Absalão. Ih, eu não lembrava disso. Não lembrava disso. Você vê que o bicho é mau, é ruim, tá. Mas assim, ele vai ficar juntinho lá depois de Absalão. Eu nem reparei. Quando a gente pensa num processo discipulado, eu tenho que, para mim fica muito claro, eu queria ver o que você acha, que essas coisas confusas, esses desejos, mesmo que eles tenham cara de pecado, já sejam pecado, eu preciso abrir para alguém para que a minha confusão passe, para que alguém olhe de fora e diga assim, cara, o que você está pensando é bobagem. Então, isso faz parte do processo discipulado, essa confissão deveria acontecer. Quando eu penso num mentor, num discipulador, eu tenho que pensar de alguém que vai dizer para mim, não faça isso. Como é que a gente pode abordar isso? Engraçado, eu tô lembrando do treinamento de discipuladores, né? Aí eu coloquei lá que é uma relação de intimidade, né? Imitação, intimidade e submissão. E aí na intimidade eu peguei um exemplo de Jesus com Pedro, quando Pedro fala alguma coisa. E aí tem dois textos, né? Um é positivo e o outro é negativo. E aí, acho que é quando Pedro diz que Jesus não vai morrer, ele fala assim, vai para trás de mim, Satanás. Indicando essa intimidade, mas ao mesmo tempo a verdade. Tu falou besteira, eu vou ficar dizendo assim, não, que isso, você só não está entendendo. Não, é Satanás, né? É uma repreensão clara. É uma repreensão clara, mas de um amigo que diz assim, o que você está pensando não é coisa de Deus. Que nem em outro momento ele vai falar assim, ó, não foi nem carne nem sangue que te revelou, agora é do Espírito, né? Então são situações diferentes. A gente precisa sim de alguém que vai falar isso pra gente, vai ter a verdade, né? Vai trazer a verdade. E é até importante na escolha do seu mentor, na escolha do seu discipulador, essa pessoa, eu sempre brinco com o exemplo da Débora, né? Que lá no início do processo, a Débora estava confusa sobre quem ela poderia escolher, né? E aí, ela falou assim, eu acho que eu vou escolher a Márcia, porque eu sei que a Márcia, quando eu falar alguma coisa, ela não vai falar assim, não, que isso, eu sei sua intenção. Você é uma boa menina, entendeu? Ela não vai falar igual alguém que me viu pequenininha, ela vai falar assim, que palhaçada, Débora. Então, olha só, a Débora escolheu alguém que seria duro. Por quê? Porque a Débora sabia que talvez a visão dos outros estaria, entre aspas, corrompido numa boa Débora e talvez desconsiderasse algumas dificuldades que a Débora poderia ter, né? E é isso mesmo, assim, se a gente não busca alguém com sinceridade, a gente vai buscar alguém igual o Salomão, a gente vai buscar alguém, nesse caso nem foi ele que buscou, né? Mas igual o Aminon, que é só alguém que dá um tapa nas nossas costas e fala assim, você consegue, cara, vai lá, da próxima vai estar tudo bem, ou então não tem problema fazer isso aí, né? Quando na verdade a gente precisa, se tá errado, a gente precisa retornar para o Evangelho, retornar para o Senhor, ouvir uma palavra de exortação, de sabedoria e ser amassado às vezes. Tem duas coisas, né? A gente acha que confessar o pecado é fácil, e eu vou falar da posição de quem escuta, normalmente, que é a minha, né? Como pastor. Às vezes eu escuto determinadas confissões e eu fico assim, meu Deus, me ajuda. Dá vontade de bater, às vezes. Não, eu fico sem chão, às vezes, dependendo de quem fala, como fala, o pecado, eu fico assim, caramba, eu não imaginava. Lá na minha aula no seminário, eu peguei o Salmo 139 numa das aulas, porque um aluno perguntou assim, pastor, o que é o discipulado? Aí eu respondi tecnicamente, parecer com Jesus, mas aquela pergunta ficou me incomodando, aí eu no meu grupo de mentoria estou trabalhando espiritualidade emocionalmente saudável e aí tem lá um monte de expressões sobre o Esse discipulado. É do Richard Foster? Não, do Peter Scazzero. E aí eu fiquei pensando, lembrei do Salmo 139, aí usei para eles a imagem do iceberg, né? Que a parte que a gente vê do iceberg em cima do mar é a menor parte, né? E a maior parte está debaixo d'água. Para mostrar que o objetivo do discipulado é mexer com as coisas que estão profundas, debaixo d'água, não o que está em cima da água. O que está em cima da água é o que todo mundo vê, né? É o crente arrumadinho, que fala bem, que chega na hora, que é comprometido, que tem boa palavra, mas o que está lá dentro, o que está embaixo?
Isso vale para qualquer pessoa. A sua parte que todo mundo não conhece é muito maior do que a que as pessoas conhecem. Com maldade ou sem maldade, né? É nesse sentido. E aí eu falei para eles assim, agora eu queria conhecer, porque eu sempre faço motivo de oração, eu falei assim, não, o motivo de oração eu quero que vocês abram o coração e digam assim, vocês lutam contra o quê? Rapaz! E aí, você olha os camaradas, você tem uma imagem deles, e quando eles falam contra o que eles lutam, eu fiquei pensando comigo assim, cara, para que eu fiz esse exercício? Porque me chocou. Coisa profunda, né? Me chocou, e os caras resolveram abrir o coração. Se sentiram seguros, né? E eu falei para eles, vocês não estão contando só para mim, vocês estão contando diante da turma, então avalie se vocês querem contar ou não. Eu não vou obrigar todo mundo a contar, não. E aí começou, e um falou, eu sou um iracundo, eu sou uma pessoa que tem muita ira, eu tenho vontade mesmo de bater. Aí assim, eu fiquei inesperado, né? Fiquei assim, não, e o cara é o mais calmo da turma. Caramba. Mais tranquilo, sempre fala em tom baixinho, não tem voz agressiva. E eu falei assim, meu Deus do céu, pra que eu fui mexer nisso? E a partir daquele momento, ouvir é muito complicado, né? Então, assim, escolha bem, porque essa pessoa vai ter que ouvir não é um processo fácil. Não acha que o mais difícil é você contar, não. Ouvir. Ouvir de forma pastoral, né? Não julgar, mas ao mesmo tempo julgar... E ajudar. Biblicamente, né? Porque, assim, falar, quando depois você fala, acabou. Não tem mais o que fazer. Você falou, acabou a sua parte. Chorar por alguns minutos, talvez. Bem, aí entra numa outra parte. O Aminon segue o plano do Jonadab, e aí chama a irmã, primeiro finge doente, ele estava doente emagrecendo, né? Doente de amor. E aí Depois ele finge mais doente para ficar de cama. Naquela época não tinha um termômetro, né? Davi, tá com o quê? Tô doente. Chama minha irmã para ela fazer um bolo. E ela fez 2 bolos, assim, poxa, todo cuidado. E o Aminon, ele vai visualizando como aquele plano pode ser concretizado. A imagem que me vem à mente é que parece que é um imã, assim. Parece que ele entrou naquela situação e não vai conseguir sair. E quando eu falo isso, eu me lembro muito das pessoas, às vezes, contando seus pecados para mim, e elas dizem assim, como se não tivessem outra alternativa. Como se não tivessem uma possibilidade. Elas têm aquela coisa, eu não consigo, é mais forte do que eu. Isso pode acontecer, o desejo vai ser mais forte do que a gente, ou é só falta de vergonha na cara, né? Ou se tem outra alternativa entre essas duas coisas? Interessante. Bem, a gente precisa lembrar, e isso eu acho que a resposta pode ser até mais curta, né? A gente precisa lembrar que se a gente não está... O espírito milita contra a carne, né? Então, as coisas de Deus trabalham contra as coisas da carne, ou as coisas do maligno. E aí, quem a gente alimenta é quem vai se fortalecer. Então, existe o sentimento. Tá, beleza, existe o sentimento. Mandou chamar, já muda um pouco. Tô fingindo, já muda um pouco. Quem eu estou alimentando nessa situação? Quem ele está alimentando, né? Para quem está dando mais força? Não é para o espírito, é para a carne. Na nossa situação é a mesma coisa, sim. Você pediu para o Senhor sondar, você está vendo as possibilidades de pecado. Quando você dá o primeiro tropeço, o que você faz? Você reconhece, pede ajuda para alguém te socorrer, porque se você continuar sozinho, você vai continuar tropeçando? Ou você fala assim, não, foi só hoje, acho que eu consigo dar mais um passo sozinho. Só que esse mais um passo é areia movediça, pô. Assim, o texto bíblico não traz à toa a expressão ele me tirou de um tremedal de lama ou de um poço, não lembro a outra... Lamaçal. E me colocou sobre a rocha. Não é à toa isso, né? Eu enxergo muita areia movediça. Então, o Salmo vai dizer que um abismo chama outro abismo. E é exatamente a mesma situação que a gente vê com o Davi. Assim, eu quero a mulher do cara e... É verdade, ele era casado. Não, então manda chamar ele. E ele não quer. Não, então manda ele morrer. E agora meu filho vai morrer. Entende? Assim, a gente às vezes cria uma avalanche de coisas, uma bola de neve de pecados. Por quê? Porque a gente não parou, confessou e retornou para Deus. Tem uma... Tá, aí a resposta é isso. A resposta tem falta de vergonha na cara? Às vezes sim. Quando eu tô vendo que eu tô caminhando
e eu gosto só, e eu escondo, aí é falta de vergonha na cara. Às vezes é uma luta, porque é um lamaçal, né? Mas aí eu preciso chamar a ajuda de alguém, e o Senhor vem e socorre. Aí eu estava lembrando que existe... eu ouvi do Lucas, não lembro onde ele falou, eu sei que eu já falei alguma vez, mas eu sempre acho legal citar isso, quando a gente está falando de confissão de pecados, né? Existe um momento, depois do pecado, que às vezes é seguido de vergonha, às vezes é seguido de medo de ser pego, né? E às vezes é seguido de arrependimento, em nome de Jesus. Só que se a gente não aproveita esse momento para voltar para Deus, a gente faz a mesma coisa que Adão faz de se esconder, né? Adão e Eva de se esconder, e por mais que o Senhor esteja ali disponível, querendo ouvir a nossa confissão, a gente se esconde e a gente mergulha mais ainda. E esse é o momento que o diabo aproveita para lançar assim, ó, verdade, não confia não, você não merece perdão. É verdade, ninguém vai te entender porque você fez isso. Às vezes não tem justificativa, não é para entender, mas alguém vai te abraçar. Alguém vai falar assim, cara, que besteira. Como é que a gente muda essa situação? Né? Assim, voltando para o resgate, não te empurrando mais para a lama, né? Então, acho que é importante, assim, esse pensamento. Acho que eu respondi as tuas perspectivas. Aí surge uma outra questão, né, que você falando assim. Existe uma diferença entre o desejo e a consumação? Tudo é pecado? Ou um pecado é maior do que o outro? Se não é maior, qual é a diferença entre o outro? Porque às vezes o cara se justifica assim, ele até cita Jesus, né? Não, se eu já olhei de forma impura, já adulterei, então eu vou consumar porque... Isso pode ser uma fuga muito sagaz, no sentido, não é sagaz a palavra. Maligna. Isso, é uma artimanha, acho que artimanha é melhor, maligna, né? Porque a ideia de Jesus, então, não é vai lá e faz. Você está usando um argumento, mas está indo para o lado contrário, né? Isso aí. O exemplo de Jesus então nem olha. Ah, não, mas eu não consigo evitar de olhar. E aí, eu cito agora o texto que eu lembrei de Jó antes, né? Mas que marcou minha adolescência no momento, né? Acho que é pro final de Jó que ele diz, fiz um acordo com meus olhos para não olhar de maneira nenhuma mulher... jovem, para não olhar jovem de maneira impura, alguma coisa assim, né? Não lembro. Eu não estou lembrando exatamente do texto, mas foi um texto que me marcou muito. Talvez eu esteja confundindo a versão, mas o texto é esse, né? A ideia. Eu fiz um combinado comigo que não vou olhar para a mulher de maneira impura, para jovem, né? Mas é assim, eu não lembro agora se é nessa pergunta ou se tem uma outra pergunta, mas que é algo comum, né, do pessoal falar, as pessoas sempre citam, da questão do primeiro olhar e do segundo olhar. Então, o primeiro, muitas vezes, vai ser sem querer, o segundo, normalmente, é intencional. E aí, com qual intenção a gente está olhando, né? Mas a grande questão pensamentos e desejos têm um impacto totalmente diferente de comportamentos. Então, assim, por mais que já possa ser pecado, dependendo da situação, como Jesus apontou, pode ser pecado. Mas o dano é diferente. O dano é diferente. Então, assim, já que eu olhei para a mulher, eu vou buscar logo ela para me relacionar com ela. Pera aí, olhar para a mulher não engravida a mulher. Olhar para a mulher não traz doença para a mulher. Olhar para a mulher não... Nem tecnicamente vai destruir sua própria família. Né? Entendeu? Assim, pode ser uma semente de destruição? Pode, vai tratar agora. Mas os impactos são totalmente diferentes. O poder bélico é diferente. Exatamente. Então, pensa nisso, né? Poxa, mas já que eu fiz aqui, eu tô na beirinha e vou cair agora, então vou logo me jogar. Não. Não, porque os impactos são totalmente diferentes, né? As proporções, e a proporção importa sim. Claro que importa, né? Então, assim, o dizer com raiva, eu te odeio, é totalmente diferente de você esfaquear uma pessoa. É totalmente diferente de você dar um tapa simples, mas que às vezes machuca muito mais dentro do que fora. É totalmente diferente. Mas está errado? Está errado. Sim, Jesus já orienta... Tudo é pecado. Tudo é pecado. Jesus já orienta para não fazer. Já é ponto de, preciso voltar para Deus. Mas eu acho que é até um sistema de alerta, sabe? Se antes de cometer o pecado, eu já tenho um sinal que ele está aqui com o meu pensamento, então eu volto antes de cometer, né? A partir do meu pensamento eu já confesso, a partir do meu pensamento eu já retorno para Deus. Verdade. Acho que... Bem, Aminon tinha tudo para não fazer a bobagem que fez, mas ele fez, né? Acho engraçado que ele segura a irmã e a irmã diz, não faça isso.
vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você, tudo vai acabar mal, mas ele foi. E o fato é que depois de ter violentado a sua irmã, o sentimento que ele tem é de nojo, né? Ele tem repulsa e manda ela embora. Isso é evidência de que nem todo desejo é bom. Porque esse sentimento de repulsa é justamente a concretização de que você fez algo que não deveria fazer. O problema é que, como tudo, a gente se acostuma. Né? Você faz uma coisa que te faz muito mal, mas você acostuma tanto tempo que o seu corpo não tem problema. Eu sempre falo isso de fritura. Eu tive uma época com tanta gordura no fígado que a médica falou assim, olha, se você não cuidar, você vai ter cirrose. Por gordura? Caramba, eu não sabia. Cirrose por gordura no fígado, né? Aí eu falei, como é que pode perder? Faz corrida. Foi aí que eu comecei a fazer corrida, né? Você tem que fazer aeróbico. Aí perdi a gordura do fígado. Só que eu desenvolvi uma intolerância, eu não posso comer fritura. Eita. Se eu como fritura, minha cabeça explode de enxaqueca. Eu não posso comer um salgadinho. Eu já testei. É um sistema de alarme muito bom. Não, mas olha o que acontece. O meu corpo... Tá rejeitando agora. Tá rejeitando. Mas só que antes eu comia gordura e ele não reclamava. Ou seja, mesmo me fazendo muito mal, ele... Se acostumou. Eu tinha cheio de gordura no fígado. Podia ter uma crise de cirrose hepática. Ia morrer. Só que ele se acostumou, ele foi criando gordura. Então, essa questão, né? Mas e se esse motivo essa repulsa não acontecer? Eu estou com um desejo ruim, vamos imaginar alguém que está acessando pornografia. Ele vê, não se sente mal, se sente até bem, feliz, e esse sentimento de repulsa não acontece. E aí, ele pode continuar vendo? O parâmetro é o sentimento de repulsa ou eu tenho que ter cuidado que o meu cérebro também pode me enganar, até nem criando um sentimento de repulsa? É interessante como a gente... Quando não existe, como é que a gente pode colocar isso? Existe o nosso sentimento, mas ao mesmo tempo existe a consciência de ouvir o Espírito, né? Então, acho que é importante para você que está ouvindo e para a gente refletir, que eu acho que são duas situações diferentes. Então, a primeira situação eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu posso ouvir o Espírito Santo. Então, aí eu posso apagar o Espírito, no sentido de estou dando tanta atenção para as coisas que são da carne que eu já não ouço a voz dele, mas ele está aqui. E tem a outra situação que aí a pessoa está vivendo a vida dela, não quer saber de Deus e já está mergulhada no pecado, né? Então, essa primeira opção, o texto bíblico vai dizer que a pessoa está morta nos próprios delitos e pecados. Então, assim, talvez para ela nem faça sentido se sentir culpado. O sentimento não vai significar muita coisa, né? Então, a gente deixa essa situação aqui de lado porque só Jesus na causa, literalmente, né? Nessa situação aqui, Jesus já está na causa. Então, assim, poxa, eu estou consumindo essas coisas, estou indo para lugares e etc., seja homem, seja mulher, e não estou me sentindo mal. Se você tem o conhecimento da morte de Jesus, usa essa máxima assim, teu sentimento não importa. Sim, olha para a cruz, olha para o que Jesus fez e considera assim, isso aqui glorifica a Deus, que é o motivo de eu ter nascido, ou isso aqui desonra o Senhor? Mesmo que isso esteja me agradando, está me agradando porque eu estou alimentando a minha carne, ou está me agradando porque eu estou alimentando o Espírito? Sim, se você não tem o sentimento ruim, né? A culpa, a vergonha, talvez você esteja apagando o Espírito e tão insensível ao Espírito que na palavra de Jesus, os seus olhos já não são mais luz, são trevas, né? E aí que grandes trevas serão? Sim, se você olha para aquilo e você se agrada das coisas que não agradam a Deus, caraca, procura gente, procura ajuda, sim, porque depois que a gente mergulha disso,
não tem como sair. Assim, a gente depende do Senhor. E... até tem como sair, mas vai sair tão sequelado, vai ser tão difícil. E não acho que não vai impactar ninguém não, tá? Assim, eu tô aqui, não afeta ninguém, aí quando tu casar, tu vai ver. Afeta muita gente. Aí quando tu tiver filho, tu vai ver. Quando você vai ver. Assim, impacta muito. E por isso que o texto bíblico, por isso que Deus dá uma orientação tão firme, né? Porque é sério, é uma das corrupções, né, do pecado que mais vai impactar as áreas da sua vida, né? Porque afeta através de gerações, né? Assim, é pesado. Acho que essa seria a resposta, não sei se eu... Não, é isso mesmo. Bem, eu vou concluindo por aqui. Na semana que vem a gente vai continuar falando disso, mas qual foi a ideia de hoje para a gente concluir? É que nessa caminhada por uma maravilhosa e boa vida, eu preciso estar atento que vão aparecer desejos no meu coração que não são bons. Que eles serão obstáculos, serão tropeços, serão armadilhas. Concupiscência. Isso, concupiscência mesmo, que é o desejo pecaminoso. Então eu preciso ficar alerta de que não é só assim, eu decidi construir uma maravilhosa e boa vida. Uau, agora é só caminhar aqui para frente que vai dar tudo certo. Não. Existem pecados dentro de você que eles vão aflorar, eles vão tentar lutar, porque a carne vai lutar contra esse desenvolvimento do espírito. Então, nosso papel aqui não é só tolir você, brigar, mas mostrar que essa é uma luta real. E é sério mesmo, né? É uma luta muito séria que afeta as pessoas e que o nosso mundo não está nem aí para elas. Assim, o mundo não tem luta. O mundo comemora até. O mundo não tem luta contra esses desejos, não. Ele dá vazão, né? Faça o que você quiser. Essa é a ideia do mundo, né? Eu quero namorar um cavalo. Namore, né? As pessoas estão nessa vibe aí. Nada contra os cavalos, né? Mas as pessoas estão numa loucura de o que me interessa é que eu vou viver. Então a gente precisa estar atento a isso. Bem, essa foi a nossa ideia. Na semana que vem tem mais sobre isso. E aí nós vamos falar de uma outra perspectiva, né, ainda dentro desse tema de sexualidade. Então vai estar essa duplinha aqui de novo. Isso, tá preparado? Já... Ora. Aquela gente. Amém. Muito bem. Então, Lucas, ora pra gente encerrar. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pela nossa dependência do Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Nos ajuda a não acharmos que podemos e aí a gente luta contra o pecado, mas com certeza nessa situação, sem o Senhor, a gente é derrotado e a gente morre. Nos ajuda a olhar para a tua palavra e, diferente de Amnon, não ouvir os conselhos de alguém que simplesmente se importa com a gente. Porque se alguém simplesmente se importa, mas não vem de Deus, pode levar a gente para mais longe do Senhor. Nos ajuda a buscar em Ti a sabedoria, as palavras de vida eterna, nos ajuda a confiar em pessoas que são cheias do Teu Espírito Santo, para que, mesmo com palavras duras ou com palavras de amor, nós sejamos moldados para parecer mais com o Senhor Jesus, na santidade, na pureza, na maturidade, Pai. Nos ajuda a caminharmos mais próximos para a Tua direção, ajuda os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão ouvindo, participando, que a gente não menospreze a limitação e a dificuldade das pessoas, que a gente também não tenha preconceitos ao cuidar dessas limitações e dessas dificuldades, mas que as pessoas encontrem em nós irmãos confiáveis, que desejam caminhar junto e que desejam, em união, glorificar o Senhor com o nosso corpo, seja ele físico ou seja a própria comunidade. Nos ajuda a sermos mais saudáveis e mais parecidos contigo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Até mais, pessoal.